Fala pessoal, vamos gravar mais uma aula aqui hoje, uma questão do PAV 2023, etapa 1. Diz o seguinte: o conceito de pressão é básico na hidrostática e também em outras aplicações. Por exemplo, sabemos que o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, exporta grandes quantidades de soja por via ferroviária. Suponha um vagão de trem de carga carregado com soja, com cerca de 18 metros de comprimento e 2,9 metros de largura. Esse vagão poderia chegar a uma carga total de 100 toneladas. Cada tonelada são 1.000 quilogramas. Os trilhos sustentam essa carga. Os trilhos sustentando essa carga não podem se apoiar diretamente no chão, no material de apoio dos trilhos sobre o solo, sob o risco de grandes deformações ao chão e aos trilhos. Dormentes são usados para manter constante a distância entre os trilhos e possibilitam também a diminuição da pressão exercida pela carga. Consideremos um vagão carregado e a comparação entre duas situações. Na primeira situação, hipotética, sem dormentes, a carga e os trilhos se apoiam diretamente sobre uma área efetiva de contato dos trilhos com o chão, de 1,8 metros quadrados, para cada trilho por vagão. A segunda situação seria a de apoio dos trilhos em cerca de 20 dormentes de madeira por vagão, de área de contato com o chão aproximada em 0,7 metros quadrados por dormente. Consideramos G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsideramos o peso dos trilhos nas duas situações. E aí ele pergunta: que estimativa simplificada de pressão do vagão sobre o chão temos em cada situação com esses dados? Bom, e aí ele dá aqui, né, as opções A, B, C, D, E e F, com as opções aqui de pressão para cada uma das situações. Não tem no exercício, mas eu coloquei uma imagem aqui, tá? Só para ilustrar aqui, caso alguém não saiba o que o exercício está falando. Tem aqui os trilhos do trem, ó. É sempre um par de trilhos, né? São dois trilhos aqui. E tem esse embaixo aqui, nesse caso aqui é de concreto, né? Mas isso aqui também, esses dormentes às vezes são de madeira, vocês podem ter visto por aí. Ou até de metal, tá? Mas então os dormentes são esses caras aqui que apoiam os trilhos do trem ali. O que que eles fazem? Eles aumentam a área de contato. Vocês vejam que o trilho é bem mais estreito ali. Então fazendo isso aumenta a área de contato aqui. E também sobre o solo, né? Aumenta a área de contato sobre o solo. E também ele não deixa com que os trilhos se abram ou se fechem aqui, diminuindo ou aumentando a distância entre eles. Tá? Bom, ele pede para calcular a pressão. Qual é a fórmula de pressão? Pressão é força por área. Aí a gente começa por aqui. Ó. A gente quer calcular a pressão. A gente tem a força, a gente tem os dados para achar ela, mas a gente não tem a força ainda. E a área? Também, ele deu a área, só que ainda a gente vai ter que calcular essa área, porque ele deu a área para um trilho e ele deu a área de um dormente. Então depois a gente vai ter que fazer. Mas primeiro vamos na força aqui. Ó. Que força é essa? Para a gente calcular a pressão desse vagão aqui sobre os dormentes ou sobre o solo. Essa força aqui é a força peso do vagão, tá? E qual é a força peso do vagão? Bom, a gente pode calcular essa força peso, para não confundir, poderia usar P aqui, mas para não confundir ali com pressão, eu vou usar FP, tá? De força peso. É igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Assim a gente calcula o peso, né? Ó, força peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a minha força peso, nesse caso, vai ser o quê? Eu vou voltar ali em cima no exercício e a gente vai ver lá, ó, que diz que esse vagão pode chegar a uma carga total de 100 toneladas. E cada tonelada são 1.000 quilogramas. Bom, então se ele pode ter 100 toneladas e cada tonelada são 1.000 quilogramas, eu tenho que esse vagão pode chegar a uma carga de 100.000 quilogramas. 100 vezes 1.000, né? 100.000 quilogramas. Então, essa é a massa total aqui do vagão.
Então, a minha força peso, quanto vale a minha massa então? A minha massa, né, como a gente já viu ali em cima, a minha massa vale 100.000 quilogramas. Vezes o quê? Vezes o E, vezes o G. O G é a aceleração da gravidade que ele já nos deu no exercício que ele disse para usar 10. Então aqui eu tenho que a minha força-peso vai ser 100.000 vezes 10. Quanto vai ser essa minha força-peso então? Vai ser só voltar um aqui, vai ser 100.000 vezes 10, isso aqui vai dar pra gente 1 milhão, né? 1 milhão o quê? Newtons, a unidade de força aqui, de peso, né? Em newtons. Bom, a gente já achou a força, então, ó, a força-peso aqui para a gente calcular a pressão. Agora a gente tem que ver a área em cada uma das situações. A área, vamos ver aqui na situação 1, tá? Na situação 1, na primeira situação, aí ele diz aqui, ó, a carga e os trilhos se apoiam diretamente sobre uma área efetiva de contato dos trilhos com o chão. Isso aqui é sem ter dormentes, tá? De 1,8 metros quadrados para cada trilho por vagão. Então, 1,8 metros quadrados para cada trilho. Só que a gente olha na imagem que eu coloquei aqui, a gente tem 2 trilhos. Então, a gente vai ter que multiplicar isso aqui por 2. Então, a minha área vai ser 2 vezes 1,8. Isso vai dar que a minha área é igual a 3,6 o quê? Metros quadrados. Tá? Isso então na minha situação 1. Agora eu vou aqui para a minha situação 2. Na situação 2, o exercício diz o seguinte, ó, que a segunda situação seria de apoio dos trilhos em cerca de 20 dormentes de madeira por vagão, de área de contato com o chão aproximada em 0,7 metros quadrados por dormente. Então ele está me dizendo que cada dormente desses aqui, ó, tem uma área aqui de 0,7 metros quadrados. Esse 0,7 eu vou multiplicar então por 20, que é a quantidade de dormentes que ele disse que tem por vagão. Então eu vou colocar aqui que a minha área, nessa segunda situação, ela vai ser igual a 20 vezes 0,7. E eu vou achar aqui então que a minha área ela é de 14 metros quadrados. Certo? Essa é a minha situação 2. Bom, eu já tenho a força-peso, né? Tenho o peso e tenho as áreas. Notem que essa força-peso ela é a mesma para as duas situações, tá? Que é o mesmo, ele está considerando ali o mesmo vagão. Ele não me fala em outro vagão, ele só fala ali que vai mudar os apoios. Uma é o trilho diretamente no solo e outra é sobre os dormentes. Então, o vagão é o mesmo. Então, a força-peso é a mesma nas duas situações. E agora eu achei a área, agora é hora então de eu achar a pressão para cada uma dessas situações aqui. A minha pressão então vai ser força por área, né? Vou repetir aqui a força-peso, né? Que a gente está usando FP, então vamos colocar força-peso por área. Na primeira situação, quanto vai dar essa minha pressão? A pressão vai ser igual força-peso. Quanto que é a força-peso? A gente achou. Vamos olhar aqui em cima, né? A gente achou que nossa força-peso é de 1 milhão de newtons, tá? Então, vou colocar aqui a minha força-peso de 1 milhão, divididos pela área. Qual é a área? 3,6 metros quadrados, tá?
A gente já encontrou ali, então vamos colocar aqui 3,6. Resolvendo fazendo essa divisão aqui, eu vou achar que a minha força, que a minha pressão, 1 milhão divididos por 3,6 é igual, aqui, é igual a 270, vou botar aqui 277, dá um número bem grande aqui. 277.777,77. Aí qual é a unidade de pressão? Aqui é newtons por metros quadrados, né? Isso é a minha unidade de pressão, Pascal. Pascal. Então eu achei na primeira situação, eu vou ter uma pressão de 277.777,77 Pascal. Agora vamos ver na situação 2, tá? Na situação 2 eu vou ter que a minha pressão vai ser igual, peso é a mesma, né, nas duas situações, então aqui 1 milhão, força-peso, 1 milhão divididos por, nesse caso a gente achou uma área aqui de 14, tá? Tô fazendo direto, até vou colocar a forma de novo aqui para ficar igual do outro lado ali, ficar melhor para vocês depois dar um print, alguma coisa quando forem estudar. Vou colocar aqui a forma de pressão de novo, que é a força por área, tá? Força, nesse caso, força-peso. Então aí aqui sim, vou colocar que a pressão, então ela vai ser igual, mesmo valor, né? A força-peso é o mesmo vagão nas duas situações. Então, 1 milhão divididos aqui pela área, nessa segunda situação a gente achou de 14 metros quadrados. Bom, fazendo essa conta aqui, a gente vai achar que a pressão, então, vai ser igual a 1 milhão divididos por 14, vai dar 71.428,57 unidade de pressão, então, Pascal. Então aqui, ó, a gente achou a nossa pressão para as duas situações, tá? A primeira situação onde tem o peso do vagão sobre os trilhos diretamente no solo, e nessa segunda situação, o peso do vagão sobre os trilhos, mas dessa vez os trilhos apoiados nos dormentes. Então, vamos voltar lá nas alternativas. Ó, a gente achou 277.777,77 na primeira e 71.428,57 Pascal na segunda situação. Aí a gente vai vir aqui, ó, 140 não, 280 tá próximo, a gente achou 277 mil, né? 140 mil não, 280 não, 280 mil, então ou B ou C, essa que a gente tem mais próxima. E a gente vem aqui na frente, ó, quer dizer, B ou 280 mil também aqui, né? Não, aqui é 2.800, então não, desculpem. Então, letra E aqui, ó, 280 mil é a mais próxima, a gente achou 277.777. Então, aqui 280 mil é a mais próxima e aqui 71 mil, que também fica próxima da segunda ali, que é 71.428. Então, as alternativas mais próximas que a gente tem, tá? Ele diz aqui estimativa simplificada, então não é o valor exato. A resposta do exercício, então, letra E, cerca de 280 mil Pascal na primeira situação e 71 mil Pascal na segunda situação. Tá bem, pessoal? Por hoje é isso aí. Espero ter ajudado vocês aí.
Peço que deixem um like aí, se inscrevam no canal para a gente estar fazendo junto aí as questões de vestibulares e concursos, principalmente PAV e IFSU. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!